Atendimento exclusivo e acolhimento. A Cabine Lilás chega em Campinas. 7 projetos são aprovados na 36ª reunião ordinária. No Saúde Agora, nós vamos falar sobre a andropausa, uma condição que afeta milhões de homens no Brasil. Olá, começa agora o Jornal Câmara Notícia nesta quinta-feira, 12 de junho de 2025. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Lembrando que você pode participar, enviar a sua mensagem para o número do nosso WhatsApp 19 é o nosso DDD. Para você que é de Campinas e região, pode ir direto no 978293776 ou você tem a opção de enviar esta mensagem apontando a câmera do seu celular para o QR Code que aparece aqui embaixo da sua tela. A gente abre a edição de hoje com a nossa série especial sobre os 50 anos do Museu da Imagem e do Som de Campinas. Hoje é o 3º episódio e nós vamos mostrar a importância do acervo imagético da cidade, um dos maiores voltados para a pesquisa, com coleções únicas, verdadeiros retratos de tempos remotos e da transformação social da nossa cidade. Se tirar uma foto hoje está literalmente ao alcance da mão, na era do analógico era tudo diferente, já que você dependia do tamanho do rolo do filme e revelar um filme não era barato e nem fácil. Por isso, um acervo de fotos históricas, únicas, com contextualização e datação é fundamental para a formação da memória da nossa sociedade. E o Museu de Imagem e Som de Campinas tem um dos maiores acervos da região. O museu tem 3 grandes acervos. Um acervo musical, com a especialista que é produzido aqui em Campinas, pelos campineiros. Um acervo de audiovisual, de cinema, filmes e produções do museu de audiovisual. E o acervo fotográfico. Esse é o que eu trabalho, o que eu conheço um pouquinho mais. A maior parte desse acervo é digitalizado, algumas coleções novas que vão chegando, a gente vai trabalhando nessa digitalização, né? Então, dá para fazer boas pesquisas com o que já tem digitalizado e a gente vai incorporando com o tempo que vai aparecendo. Tem vários tipos de acúmulo do acervo, né? Então, tem, por exemplo, essas fotografias oficiais da comunicação, da secretaria, que vêm para cá. E aí eles transferem os arquivos deles e a gente monta o acervo aqui. Essa é uma forma. Tem doação privada, então as pessoas que colecionam as fotos, acham importante e depositam aqui. Tem, por exemplo, produções do museu também. A gente faz algumas pesquisas fotográficas e incorpora aqui. Tem vários tipos, né? A primeira coleção fotográfica do museu, do acervo, é uma coleção que o Sr. Henrique de Oliveira ele fez quando trabalhou para a prefeitura como fotógrafo, né? Então, esse acúmulo dele virou o primeiro acervo e depois, com o tempo, outras coleções foram sendo incorporadas ao acervo. A última incorporação que a gente fez foi a da Secretaria de Comunicação. A gente calcula, é difícil essa conta, porque tem muito arquivo digital, tem muito negativo, mas está na casa de 1.200.000 imagens. Não é pouca coisa. As fotografias a gente tem mais antigas, no final do século XIX a gente consegue ter produções fotográficas já incorporadas. O audiovisual ele é um pouco mais tardio, né? Já vem lá para metade do século XX, uma produção mais encorpada, a gente começa a produzir, né? Então, mas tem bastante coisa legal, assim, coisas interessantes. Todo curioso é um pesquisador, mas os pesquisadores são curiosos profissionais. E para eles o acervo tem uma relevância ainda maior. Sem dúvida é um dos acervos fotográficos mais importantes de Campinas, que tem atendido vários pesquisadores de diversas atividades, né? Desde pessoas que estão na academia, pesquisadores individuais, documentaristas,
para produção de audiovisuais, para produção de livros, projetos culturais, também muitos professores, estudantes, secundaristas. Então, o museu ele tem, ao longo desses 50 anos, atendido essa necessidade de pesquisar a história da cidade através da fotografia, né? E também a pesquisa própria da história da fotografia em Campinas, né? Eu acho importante mostrar essa imagem, que é um dos primeiros estúdios fotográficos que existiram em Campinas no final do século XIX. E essa foto que foi feita por esse fotógrafo, o Nicholson, e que é uma foto feita para celebrar a cidade no auge do café, também no final do século XIX. Então, o museu, na relação dele com os pesquisadores, eu acho que ele atende principalmente uma necessidade da cidade, que é divulgar a história cultural de Campinas e divulgar a história da fotografia em Campinas, de uma forma bem abrangente. Essa imagem especial, ela é do Gilberto de Biasi, é uma das primeiras fotos aéreas que documentou o centro de Campinas na década de 50. Então, é importante pensar que o museu ele pode ser acessado desde para entender a evolução urbana de Campinas, em suas contradições, em suas várias etapas, e também na produção cultural de Campinas, porque o acervo também documenta muito dos grupos culturais da periferia, assim também como os grupos diversos que atuam na cidade, principalmente desde 1950 até hoje. E olha só, Campinas conta agora com mais um reforço na proteção às mulheres. Foi implantada na cidade a Cabine Lilás. É um serviço exclusivo de atendimento a vítimas de violência doméstica que funciona dentro do Copom, o Centro de Operações da Polícia Militar. O atendimento pela Cabine Lilás é feito somente por policiais mulheres, treinadas para oferecer um suporte humanizado às vítimas de violência doméstica. Quem liga para 190 e pede para falar com uma policial tem o direito garantido de conversar em sigilo, recebendo orientações sobre como procurar ajuda. O atendimento da Cabine Lilás é um atendimento mais humanizado, voltado a esse grupo vulnerável, né? A mulher ela é melhor assistida, ela recebe orientações de como proceder para que ela possa ter aí todo o auxílio, todo o amparo necessário para que ela quebre todo o ciclo de violência. Além de orientar a vítima, a policial da Cabine Lilás também informa sobre a rede de apoio disponível, como o auxílio aluguel, atendimento jurídico gratuito e serviços de saúde. Tudo explicado de forma clara, com foco na proteção e na quebra do ciclo de violência. Ela recebe também orientações para quê? Muitas vezes ela quer sair dessa situação, mas ela é dependente financeiramente ou qualquer outro tipo de dependência. Então ela também recebe esse apoio, nós encaminhamos para que ela possa ser recolocada no mercado de trabalho, para que ela consiga a independência financeira. Nós conseguimos cursos profissionalizantes para que ela possa se manter. Se for uma ocorrência em que naquele momento ela precisa registrar e não tem condições de estar se deslocando, está sendo implantado um sistema de deslocamento. Então existem os carros de aluguéis, a gente aciona aqui da nossa central para que ela possa
fazer esse deslocamento para uma delegacia ou para um pronto-socorro ou para qualquer outro lugar que ela precise. As policiais que atendem na cabine passam por uma formação específica. Elas recebem aulas sobre psicologia, direito das mulheres e medidas protetivas. Em breve, o atendimento também vai contar com o apoio de civis treinados, que ajudarão na integração entre a polícia e outros órgãos de apoio. Nós recebemos um curso, de um curso de formação que foi dado pelo Copom São Paulo. Nós ficamos lá então em treinamento, recebendo todas essas orientações, todas essas informações, visitamos o projeto da Sala Lilás na DDM, a Sala Lilás no IML, em todos os órgãos que essa mulher possa chegar para que ela seja melhor acolhida, para que ela não fique ali exposta e de repente desista de registrar e volte para o ciclo de violência. E vamos com as notícias do Legislativo, porque ontem foi dia da 36ª reunião ordinária. Os vereadores se reuniram para discutir e votar 9 projetos. A repórter Mirna Abreu acompanhou tudo e traz agora as informações. Então seja bem-vinda e boa tarde, Mirna. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde a você que nos assiste. Dos 9 projetos que estavam na pauta, 7 foram aprovados pelos vereadores. 2 tiveram pedidos de vistas e não tem data, então, para voltar à pauta. Um deles trata de concessão de honraria e é de autoria da vereadora Guida Calisto. O outro, de autoria dos vereadores Carmo Luiz e Eduardo Magoga, institui em Campinas o mês Agosto Dourado, que trata da conscientização sobre a importância do aleitamento materno. E também, durante o pequeno expediente, vários parlamentares usaram a tribuna para falar sobre um tema livre. E você pode conferir a íntegra da 36ª reunião ordinária no youtube.com/TV Câmara Campinas. As informações do Legislativo Campineiro lá no site campinas.sp.leg.br. É com você aí no estúdio, Gabriel. Muito obrigado, Mirna Abreu, pelas informações. A gente segue aqui com as notícias do Legislativo, porque na 5ª reunião do ano, a Comissão de Finanças e Orçamento analisou e deu o parecer favorável a 2 projetos de lei. Confira como foi. Presidida pelo vereador Carlinhos Camelô, a 5ª reunião da Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara de Campinas discutiu 2 projetos, um de lei complementar e outro de lei ordinária. Participaram do encontro os vereadores Nick Schneider e Herbert Ganem. Um dos projetos analisados pelos parlamentares proíbe a nomeação em cargos públicos de pessoas condenadas por agressão a idosos, crianças e adolescentes. E no projeto ele deixa claro que a iniciativa inicia-se a vedação com a condenação em decisão transitada e julgada, né, de uma possível agressão contra idosos, crianças e adolescentes no âmbito do município. Então, um projeto que eu acho que é bom, né? É inimaginável nós termos a nomeação de uma pessoa num cargo de comissão, seja na prefeitura, seja na Câmara, tendo nas suas costas uma condenação de agressão a idosos e adolescentes. No entanto, essa lei, além de resguardar a condição moral da pessoa, ela também nos dá a tranquilidade de que ficará impossível legalmente de ser nomeado. Então, um projeto muito meritório do vereador Zé Carlos, a qual dei parecer favorável. Um projeto importante também esse, a pessoa que entra para trabalhar no serviço público está ali para servir a população, né? E se ela tem histórico de agressão a idoso, criança, adolescente, é impensável que uma pessoa vá prestar um serviço de atendimento à população bom, né? Já chega ali já com esse antecedente, é complicado, então tem que prestar um serviço bom. Já trabalhei já na saúde, na área social, né? Fui concursado e a gente tem que ter ali um outro olhar, né? Temos que entender porque o outro está ali, ter empatia pelo outro. Às vezes uma pessoa chega gritando no posto de saúde, mas por que ela chegou daquele jeito, né? A pessoa para atender está doente, então a gente tem que ter essa empatia com o próximo. Eu sigo o parecer do relator, do Nick Schneider, voto favorável. Obrigado, senhores. A gente fala que hoje nós temos o Estatuto do Idoso, que
protege o direito do idoso, o Estatuto da Criança também, né? E eu sempre falo que nós não precisaríamos aqui estar aprovando uma lei para que isso não aconteça. Infelizmente já deveria ser direto, né, vereadores, não ter essa contratação, mas dar o parabéns ao vereador Zé Carlos pela iniciativa e aos vereadores aqui que estão acompanhando. O meu voto também é favorável, com 3 votos favoráveis, está aprovado. O presidente da comissão, o vereador Carlinhos Camelô, falou sobre os próximos passos das tramitações dos projetos. Após essa análise nossa aqui da comissão, vai para o plenário, espero que aprove esses projetos, que são importantes para a cidade, e aí vamos tocar. O vereador Marcelo Silva homenageou a categoria dos vigilantes em um evento no plenário aqui da Câmara de Campinas. O vereador Marcelo Silva iniciou a reunião abordando os desafios e a importância dos vigilantes. Esses profissionais são os guardiões silenciosos de nossas escolas, hospitais, bancos, empresas, espaços públicos. Com coragem e dedicação, enfrentam diariamente riscos para proteger vidas e patrimônios, garantindo a ordem e a tranquilidade da nossa sociedade. No entanto, apesar da importância de sua função, os vigilantes ainda enfrentam desafios significativos no reconhecimento de seus direitos. A luta pela aposentadoria especial é um exemplo claro disso. Presente no encontro, o vereador Vini Oliveira lembrou que estes profissionais também realizam proteção a empresas e instituições. A categoria já representa cerca de 1,8 milhões de trabalhadores no país, sendo uma força vital na proteção de empresas, residências, até mesmo instituições públicas. E isso é uma coisa que, infelizmente, grande parcela da população não entende, desvalorizando a profissão. No entanto, como eu disse, essa importância nem sempre foi reconhecida. E graças ao vereador Marcelo, graças ao Fábio Love, está sendo reconhecida no dia de hoje. O presidente do Sindicato dos Vigilantes fez um forte relato sobre as questões psicológicas que os profissionais sofrem no dia a dia. Eu comecei com um problema de próstata, passou para diverticulite, tive a diverticulite, tive um problema de coração, tive que colocar stent, mas o que me derrubou foi uma síndrome de burnout. Que muitos vigilantes têm isso, passam por isso, a depressão. Eu cheguei a ponto, estava comentando aqui com o Ferracini, de solicitar que fossem na minha casa retirar minhas armas que ficavam dentro do cofre porque eu não tinha mais condição psicológica. Quantos companheiros nossos que já retiraram suas vidas? Porque a empresa não está nem aí, o tomador de serviço não está nem aí. Ninguém está aí para o vigilante. A jornada de vigilante, às vezes, é muito visíveis pela sociedade. Trabalhamos enquanto muitos descansam. Estamos aqui presentes, enquanto a maioria se ausenta. Enfrentamos sol, chuvas, madrugadas frias, constante, com silêncio, profissionalismo, vigilância e firmeza. Ao término, foram entregues 85 diplomas e medalhas aos vigilantes pelos serviços prestados. Hora de mais homenagens aqui no Jornal Câmara Notícia, porque o presidente da Câmara, o vereador Luiz Rossini, entregou o diploma de mérito educacional a uma professora da Unicamp. Na 25ª reunião solene da Câmara Municipal de Campinas, o presidente do Legislativo, o vereador Luiz Rossini, homenageou a professora doutora Crislaine Fernandes com o diploma de mérito educacional Professor Darcy Ribeiro. O diploma é concedido a entidades da área educacional, diretores de escola, professores, agentes e monitores de educação e alunos que tenham se destacado em suas atividades. A Câmara de Campinas tem diversas honrarias. E quando ela propõe, entrega uma honraria a alguma personalidade, alguma instituição, entidade, é uma forma de reconhecer a contribuição que essa pessoa dá, através da sua atividade profissional, para o desenvolvimento, para o fortalecimento, para a construção da cidade de Campinas.
Campinas é hoje o resultado da contribuição de diversas pessoas ao longo da sua história, cada um na sua área de atuação. E o mérito educacional professor Darcy Ribeiro propõe exatamente isso, identificar dentre os vários educadores, né, aqueles que se destacam também na área da educação, ajudando a elevar o nome do município de Campinas. A homenageada é pós-doutoranda em Educação na Faculdade de Educação da Unicamp e membro do Grupo de Estudos e Pesquisas História, Sociedade e Educação no Brasil. Atualmente, Crislane é professora credenciada na Faculdade de Educação da Unicamp e também professora adjunta no Departamento de Ciências Sociais na Must University, da cidade de Miami, nos Estados Unidos. O recebimento deste diploma traz a responsabilidade ao que se representa. Então, carrega em si o nome do professor Darcy Ribeiro, antropólogo, político e ex-ministro da Educação. E, por sinal, também mineiro e ousado, consciente do seu propósito. Lutou até o último momento da sua vida pelo futuro do povo brasileiro. Hoje, nessa noite, eu posso dizer que sou porta-voz de todos os meus professores diante aos esforços com os aprendizados dos alunos. Sou fruto das políticas públicas sérias, implementadas e voltadas para a formação humana integral e que garantam o mínimo existencial. Também estiveram presentes na solenidade o vereador Dr. Ianco e o secretário municipal de Educação, José Tadeu Jorge. É muito difícil colocar no currículo algo que eu gostaria de destacar aqui, que, na minha visão, caracteriza a Crislane, que é a fidelidade aos ideais. E mais do que isso, ideais que são a essência da educação e do processo educacional, que são ideais de equidade, de cidadania, de justiça social. E como todo educador, fidelidade à utopia de que nós vamos conseguir criar um mundo perfeito. E nós não podemos desistir disso. Os educadores nunca podem desistir disso. A missão dos educadores é criar um mundo perfeito. E nesse contexto eu gostaria aqui de parabenizar todos os professores e educadores da cidade de Campinas, do estado de São Paulo e do Brasil, porque sem vocês nenhum outro profissional estaria aqui presente, nenhum outro profissional estaria cuidando, né, das suas profissões sem um educador, sem um professor, para fazer com que eles alcancem, né, a sua almejada profissão. Então, parabéns a vocês, educadores, professores, continuem acreditando sempre no ensino. Eu sempre digo que na base, né, do ensino, os professores sempre dizem que a gente vai crescer. E o crescimento realmente é muito importante e torna com que a gente, né, alcance os nossos objetivos e ajude a tantas pessoas. Então, Cris, que Deus a permita continuar nessa missão tão importante, que é ajudar a formação, o aprendizado. Continue acreditando na educação, no ensino. Você já ouviu falar em andropausa? A menopausa masculina é a deficiência androgênica do envelhecimento masculino, uma condição que afeta milhões de homens no Brasil. No quadro de hoje, um especialista em longevidade vai explicar quais são os principais sintomas, como é feito o diagnóstico e tratamento, além de dar dicas importantes sobre prevenção. É o Saúde Agora. Olá pessoal, mais um Saúde Agora, começando aqui na programação da TV Câmara Campinas.
Hoje nós vamos falar sobre a andropausa. Ao contrário da menopausa, que atinge o público feminino, a andropausa ainda é pouco conhecida entre os homens. No Brasil, ela atinge até 21,3 milhões de homens com mais de 40 anos. Na região de Campinas, mais de 121 mil homens enfrentam essa condição, que ainda é pouco diagnosticada e enfrenta tabus. E quem vai explicar tudo sobre esse tema é o Jorge Mantesi, médico de família e comunidade, doutorando em Educação e Saúde pela USP e especialista em longevidade, anti-aging e wellness. Doutor, muito obrigada pela sua participação aqui no Saúde Agora. Eu que agradeço a disponibilidade de vocês de estarem falando desse tema tão pouco conhecido para a nossa população. Com certeza. Doutora, a gente pode dizer que a andropausa seria a menopausa dos homens? O nome andropausa justamente foi meio criado para que isso se torne um pouco mais fácil de entendimento. É mais conhecida como a deficiência androgênica do envelhecimento masculino. Mas como era um nome muito mais complexo e a menopausa é tão bem conhecida, a andropausa se encaixa perfeitamente nessa qualidade, que é justamente isso. Podemos dizer que é a menopausa dos homens. E, doutor, no caso, a andropausa não é que o homem fica sem a produção hormonal, como as mulheres, é isso? É uma redução da testosterona. Perfeito. A gente tem diversos estudos que falam que a partir dos 30 anos, os homens acabam diminuindo 1% do nível de testosterona ao ano. Então, a partir dos 30 anos, começa a ter uma redução da produção de testosterona. E aí o que acaba acontecendo? Em algumas pessoas, a partir dos 40 anos, mais ou menos, essa produção chega abaixo do que é fisiológico, abaixo do que seria necessário, causando alguns sintomas, que seria justamente a andropausa. E esses sintomas, claramente, com o passar do tempo, que vai reduzindo cada vez mais o nível de testosterona, mais homens são atingidos por esse quadro. Doutora, eu gostaria que você falasse um pouquinho quais são os principais sintomas causados pela andropausa, né? Para os homens que estão acompanhando aqui o nosso quadro ficarem ligados, né? E entenderem um pouquinho mais sobre esse assunto. A gente pode dividir, para ficar até mais claro para a nossa audiência, em 3 grandes grupos. São sintomas sexuais, quer dizer o quê? Diminuição da libido, disfunção erétil. Depois nós temos mais psíquicos, são sintomas mais psíquicos, como o quê? Fadiga, irritabilidade, humor mais deprimido. E aí nós temos aqueles sintomas físicos, que é o quê? Perda de massa muscular, perda de força, o fato de ganho de peso, de gordura abdominal, que é muito comum a gente perceber, também é ligado a esse quadro. Doutor, e existem, né, na verdade, casos de andropausa precoce? Aí sim, existem casos de hipogonadismo masculino, quer dizer o quê? A produção de testosterona não é adequada, os níveis não são níveis fisiológicos, então acaba tendo sintomas. Tanto que um outro nome que a gente pode chamar andropausa é hipogonadismo masculino tardio, porque sim, existem quadros de jovens que têm esse hipogonadismo. Doutor Jorge, a gente pode dizer também que a andropausa é uma epidemia ignorada? Por conta até dos homens terem essa resistência, né, de irem ao médico, de procurar um especialista. Por que o senhor acredita que os homens são tão resistentes quanto à própria saúde? Excelente pergunta. A gente tem questões culturais bem importantes em relação ao cuidado e saúde dos homens. E a andropausa, naturalmente, como são sintomas que podem representar outros quadros, que não é dentro do nosso consultório, é super comum virem quadros de homens que estão usando antidepressivo porque foram receitados antidepressivos porque pensava que era um quadro de depressão, homens que vieram usando questões de estímulos sexuais, a gente pode falar o famoso Viagra e tudo, para manter relações, porque imagina que não seja um quadro que seja de caráter hormonal. Então são sintomas que eles podem enganar muito e serem parecidos com outros quadros. Então é natural que a gente tenha um paciente que venha sem ter um diagnóstico fechado, venha tratando sintomas específicos. Tá com fraqueza, isso aqui. Tá com questões sexuais, isso aqui. Tá com humor mais deprimido, isso aqui. E, na verdade, a gente tem uma causa central. Então, por isso que é sempre importante a gente estar falando isso, que em medicina a gente chama de diagnóstico diferencial de diversas situações clínicas,
que com certeza ainda são negligenciadas por falta de conhecimento e também por uma questão cultural nossa. Exatamente. Doutor, falando um pouquinho do diagnóstico que você comentou, como que é feito o diagnóstico mesmo da andropausa? É super interessante, eu adoro falar isso, assim, até como médico de família e comunidade, nós tratamos pessoas, não tratamos exames. Então, primeira questão é sintomas. São pessoas que têm sintomas característicos, são esses sintomas sexuais, psíquicos, físicos. Perfeito. Chegou com esses sintomas, a gente vê o nível de testosterona no sangue em pelo menos 2 medições diferentes. Porque podem ter variações, até durante mesmo o período do dia pode ter variações de testosterona. Então, fazendo isso, a gente faz sintomas e depois a questão diagnóstico mesmo laboratorial. Com isso, a gente fecha o diagnóstico e pode partir para o tratamento. Então, é bem simples o diagnóstico. É extremamente simples, por isso que é algo fácil de ser feito, algo que nós deveríamos estar fazendo, até para melhorar a qualidade de saúde da população acima dos 40 anos, que com o tratamento, a qualidade, a gente vê melhoras na questão sexual em 60% dos casos, a questão física melhora 70%, a questão psíquica, da fadiga, do cansaço, da diminuição de performance cognitiva, pode melhorar 80% só com hormonal. Então, é muito fácil de ser tratado e muito fácil de ser diagnosticado. Falando ainda do diagnóstico, né? Esse exame, ele é possível ser feito pelo SUS? Sim, esse exame, normalmente eles são cobertos, todos os municípios têm já esses exames para serem realizados dentro do Sistema Único de Saúde. Então, o caso é a dica de pessoas acima de 40 anos estão com esse quadro, procurem atendimento médico, o colega vai fazer uma avaliação, nós temos diversas escalas já validadas, são algumas perguntinhas justamente para avaliar esses quadros desses pacientes, a partir dali, com facilidade. Doutor, agora o homem foi diagnosticado com andropausa, o diagnóstico foi fechado. Qual é o tratamento mais indicado? O tratamento é terapia de reposição hormonal. Na verdade, o que acontece? Tem queda de testosterona, tem baixo hormônio da testosterona. A gente entra com o hormônio exógeno, a gente chama, que é o hormônio de fora que a gente entra. Como podemos entrar isso? Existem injeções, existem gel, existem implantes hormonais. Então existem várias formas de entregar essa testosterona para que os níveis de testosterona subam e sejam os níveis fisiológicos e reduzam, diminuam ou mesmo interrompam todos esses sintomas que o paciente pode ter. Tem alguma dica, orientação com relação a estilo de vida, alimentação, que também pode ajudar no quadro? Assim, prevenção e estilo de vida, assim, todos os quadros em saúde, eu diria que tem muito a ver com estilo de vida, alimentação. Todos os quadros, seja doenças crônicas, diabetes, hipertensão, seja o caso da andropausa. Nós temos, assim, exercício físico regular. Isso aí vale para cima. Isso é o nosso basal. É tanto quanto respirar, nós deveríamos estar realizando isso. Isso melhora um monte a produção e pode reduzir os quadros de andropausa, reduzir aquela queda de testosterona que nós temos. Uma segunda questão, alimentação equilibrada. Existem alguns trabalhos, principalmente de Harvard, faz alguns trabalhos em relação a isso, que fala algumas vitaminas e minerais que parecem ter um efeito muito interessante na produção de testosterona, como zinco e vitamina D. Então, parece que são vitaminas bem interessantes. Então, alimentação saudável, exercício físico, sempre. Depois, controle do peso corporal. A obesidade está associada à redução da testosterona. Então, tendo esse controle de peso, naturalmente, com exercício físico e alimentação, fica mais fácil a gente ter o controle de peso, naturalmente, a gente vai ter uma melhora do nível de testosterona. E, por fim, tabagismo e consumo de álcool, que parece impactar negativamente na produção hormonal. Doutor, essa reposição hormonal que o senhor comentou, ela é indicada para todos os homens? Porque tem homens que vão ter algumas restrições. Nesses casos, o que ele poderia fazer? Perfeito. Existem alguns quadros que a gente tem que tomar um pouco mais de cuidado com a entrada da questão da testosterona. Então, a gente faz uma avaliação prévia desse paciente, vê como é que tá todo o paciente como um todo, e a partir daí, se existem alguma questão que inibe a utilização de testosterona, ou a gente pode entrar dosagens mais baixas, ou a gente pode tentar estimular a produção própria de testosterona.
aquilo que a gente falou da obesidade, mudança do estilo de vida, exercício físico e alimentação, para tentar chegar o máximo possível ao fisiológico. Agora, doutor Jorge, se a andropausa ela não for tratada, né, muitos homens nem sabem que que estão nessa condição. Quais problemas ela pode trazer aí para a saúde do homem? Existem alguns trabalhos que mostram que testosterona muito baixa, assim como testosterona, no caso de quem faz uso, academias e afins, podem aumentar riscos cardiovasculares, risco de AVC e infarto a um período de tempo. Então esse aí pode ser um problema maior e mais grave. Mas a gente tem aqueles problemas que são mais silenciosos. Um homem com questões sexuais pode ter dificuldade no casamento, nas relações que mantém. Um homem com humor deprimido, fadiga, cansaço, pode ter mais dificuldade no trabalho, nas relações interpessoais, não vai querer fazer as coisas com os amigos, não vai trabalhar tanto, o cognitivo vai ficar um pouco pior, a produção vai ficar pior. E fisicamente, um homem sem massa muscular, mais pesado, tudo, não vai conseguir também realizar as coisas que ele realizava. Então tem às vezes aquela silenciosas, a gente fala as coisas mais graves, AVC, infarto, mas tem as questões silenciosas que também interferem na qualidade de vida absurda da população acima dos 40 anos masculina. Com certeza, doutor. E por ser ainda um tema tabu, o senhor acredita que faltam campanhas, mais incentivo público para divulgar esse tema, até campanhas de conscientização mesmo, né? Eu estou dizendo. Sem sombra de dúvida. Eu sou um defensor que a gente cada vez mais tem que falar sobre isso. São diversos pacientes que a gente pega tratando sintomas e não tratando causa. Isso às vezes assusta um pouco, porque a gente entra com um monte de medicação para um paciente, tratando vários sintomas separados, e uma causa é algo simples, fácil de diagnosticar e fácil de tratar, que é justamente a andropausa. Eu sou um defensor, eu acho que a gente precisava trabalhar com mais campanhas, mas existem algumas questões importantes dentro do Brasil, que é sempre quando a gente fala de hormônio, às vezes tem uma visão meio negativa da questão hormonal, isso até de colegas da área da saúde. Pouco a pouco a gente está se conscientizando, porque grandes instituições, como eu falei da Harvard, estão fazendo diversas pesquisas e estão trazendo mais à tona isso. São instituições com peso muito importante, então quando elas falam algo, a gente escuta com mais carinho. Então eu sou um otimista, eu acho que cada vez mais a gente está melhorando isso, justamente eu agradeço aqui o espaço de estar falando isso, porque eu acredito que com o tempo a gente está chegando nesse ponto, de estar falando mais sobre isso, de estar alertando e entendendo que não é porque eu tenho 60 anos que eu estou cansado, que eu tenho diminuição da libido, que eu tenho disfunção erétil, que está tudo bem, que meu cognitivo diminuiu, que isso é o normal da vida. Não é. A gente envelhece, mas a gente pode sim viver bem. Exatamente, manter ali uma certa qualidade de vida, né, doutor? Como você mesmo disse. Sem dúvida, a qualidade de vida está diretamente com o viver. As pessoas têm que ter qualidade de vida. E com algo tão simples de ser diagnosticado e tratado, não tem por que a gente não fazer. Doutor Jorge, para a gente já ir encerrando aqui o nosso bate-papo, eu gostaria que você falasse algumas orientações, algumas dicas, né, para os homens que estão acompanhando aqui o quadro, para que eles possam, né, procurar ajuda, procurar um atendimento médico. Qual médico seria mais indicado nesse caso da andropausa? Vamos lá, primeiramente, novamente, obrigado por esse espaço. É sempre importante você ali que está nos vendo, entendendo, estou com uma diminuição da libido, eu estou com uma disfunção erétil, estou mais cansado, estou com a performance não é mais a mesma, o cognitivo não é mais a mesma, a memória não é mais a mesma, estou engordando muito, estou perdendo massa muscular, não é normal. Não tem por que a gente não procurar ajuda de um colega, de um atendimento médico, e isso eu abro as portas para, pode ser médico de família em comunidade, nós temos dentro das unidades básicas de saúde, nós temos clínicos que também dentro do privado, ou mesmo dentro do Sistema Único de Saúde, todos esses profissionais a gente está preparado para isso. Converse com esses profissionais, essa sintomatologia. E aí sim, a partir daí, fazendo exames, coisa rápida, exame de sangue que a gente faz 2 medições, deu, e já pode começar a iniciar o tratamento. E assim, em 2 semanas, a resposta que nós temos vistos diretamente dos nossos pacientes
é impressionante. São casamentos reestruturados, são pacientes que nos falam que aumentou a produção dele em questão intelectual e empresários que falaram que tiveram um faturamento triplicado desde que começaram a fazer a reposição hormonal e questões físicas também, emagrecendo, ganhando massa muscular e se sentindo melhor. Doutor, muito obrigada pela sua disposição e participação aqui no Saúde Agora. Eu que agradeço, muito obrigado. Obrigada também pela sua companhia aí em casa. Você pode conferir todos os quadros da nossa programação no YouTube da TV Câmara Campinas. E não se esqueça de nos acompanhar nas redes sociais. A gente se vê no próximo Saúde Agora. Quinta-feira de muito frio, mas segue o tempo estável sem previsão de chuva. Para amanhã, sexta-feira, o céu continua aparecendo durante todo o dia com alguma nebulosidade. Os ventos diminuem a intensidade e à tarde as temperaturas já devem ficar um pouco mais elevadas. O frio ainda continua, viu? Sobre a umidade relativa do ar, ela pode ficar próxima aos 30%, então a recomendação é se hidratar bastante. Sobre as temperaturas, olha só, sexta-feira de mínima de 10 graus, então para você que acorda cedinho ainda tem aquele frio intenso, ao longo do dia essa temperatura sobe, podendo chegar aos 23 graus aqui na cidade de Campinas. O Jornal Câmara Notícia fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Continue na nossa programação e nos vemos amanhã na sexta-feira ao meio-dia. Te espero, hein? Até lá. Tchau, tchau.